Oi, bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e hoje falaremos sobre as competências cobradas na redação do Enem. Com o que vocês devem se preocupar ao elaborar a sua redação do Enem? Quais são os aspectos que serão verificados no seu texto? É sobre isso que falaremos na aula de hoje. Nossa disciplina é redação. Eu sou a professora Margarete e essa é a nossa aula de hoje. Os critérios de avaliação da redação do Enem são bem definidos no que diz respeito às competências que serão julgadas pelos corretores. Portanto, quanto mais o candidato seguir rigorosamente as regras de pontuação, mais chances ele tem de obter uma nota alta. No entanto, não basta ter preocupação apenas com a pontuação. Existem outros aspectos que serão verificados, tão importantes quanto a pontuação, e esses aspectos também necessitam de sua atenção, pois vocês serão cobrados sobre eles. A correção é feita por 2 avaliadores, de modo que nenhum dos dois saiba a nota que o outro atribuiu à redação. Além disso, são levados em consideração 5 competências, que veremos a seguir. Antes de começar a falar sobre as competências, deixa eu falar sobre essa questão dos corretores. Cada avaliador, cada corretor vai ler separadamente, como já foi dito aí, sem ter conhecimento de como o outro está avaliando. E aí, por exemplo, o corretor X te dá 500, o corretor Y te dá 300. Aí vai somar 500 com 300, 800 e dividir por 2. E aí vai ser a sua média da redação. Tem um lado bom, né? Porque você pega 2 pessoas diferentes, que têm maneiras de ver diferentes, pensam diferentes. Isso eu acho que acaba ajudando, né? Na nota, na nota em si. Se fosse apenas uma pessoa, eu acho que seria bem mais complicado, porque você se sujeitaria aos critérios que são gerais, não são os critérios da pessoa, mas a maneira como a pessoa vê. Vai que naquele dia a pessoa não está de bom humor. Tudo isso influencia também na correção. O que outros textos essa pessoa leu nesse mesmo dia, tudo isso vai influenciar na sua nota. Cinco competências cobradas pelo INEP na redação do Enem. Então, nós já sabemos que são 5 as competências que serão verificadas. E a cada uma delas, vocês terão uma pontuação de 0, de no mínimo 0, no máximo 200. E vamos visualizar daqui a pouco e vocês vão perceber que não tem notas intermediárias. São notas previamente estabelecidas e sua nota vai ser uma daquelas ali. Não existe outra possibilidade de nota. Quando eu mostrar, vocês entenderão melhor. A competência 1 pede o quê? Que você demonstre domínio da língua escrita formal, da escrita formal da língua portuguesa. Você tem que demonstrar que você sabe escrever o português formal, o português padrão. E o que é que está incluído nisso? É avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, como questão de acentuação, escrita em si, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação de sílaba, tudo isso é verificado nessa competência. Ainda são analisados a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Tudo isso é verificado nesse domínio. Eu não posso errar nada. Como eu falei, existe o mínimo de nota e o máximo, que é 200. Você pode apresentar erros e não tirar 200, mas não tirar uma nota tão ruim. Vamos ver o quadro. Como é que ficaria? O que levaria você a ter determinada nota?
Níveis de desempenho da competência 1. Quais os níveis que eles apresentam e quais os níveis como é que eles vão verificar para atribuir nota ao seu texto. Você pode tirar em cada competência de 0 a 200 pontos. Sendo que o 0, tirou 0, já está fora, a sua redação está anulada. Para que você continue na disputa, você tem que tirar no mínimo 40 em cada competência. Então, vamos lá. Quando é que você tira 200? Eu vou começar do maior. Quando você tá perfeito, demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que é o que é pedido, e escolha de registro. Desvios gramaticais ou convencionais da escrita são aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência. A recorrente repetição desse erro. Em alguns lugares, você tem que citar uma gíria para demonstrar algo. Você vai citar entre aspas para ficar claro que você sabe que ali é uma gíria, que ali não é a linguagem formal. Então, tem que ter cuidado com essas coisas. E um deslize é até aceito, mas a repetição já prova que não foi um deslize, que é erro mesmo que você não tem conhecimento sobre aquilo. Então, você não cometendo esses deslizes, você tem 200 pontos. 160 pontos, observem que é 200, 160, 120, 80, 40 ou 0. Não tem 10, não tem 100, não tem 150, não tem... É pré-estabelecido mesmo. Sua nota vai ser, sua pontuação nesse quesito, nessa competência vai ser ou 0, ou 200, ou qualquer uma dessas aqui, 40, 80, 120, 160. Não tem outra opção. Demonstra bem o domínio da modalidade escrita, formal de língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Alguns errinhos, alguns deslizezinhos, então eu garanti para você 160 pontos. Você vai ter 120 pontos quando você demonstrar o domínio mediano, está na média, naquilo que é morninho ali, da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com alguns desvios gramaticais e de convenções de escrita. Quando é que você tira 80 pontos nessa competência? Quando você demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal de língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. Quando você tira 40, quando você demonstra um domínio precário, menos que insuficiente, da modalidade escrita formal de língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro de convenções de escrita. Observe que você pode até errar pra caramba, mas nada disso vai zerar. O que é que vai zerar? Quando você demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal de língua portuguesa. Quando você não demonstra nada, quando você demonstra que não conhece nada da modalidade escrita, aí sim é 0. A segunda competência, compreender o tema e não fugir do que é proposto. Aí vem a questão da interpretação de texto. Eles dão textos auxiliares, textos de referência e aí dão o tema da redação. Se você não entender o que está sendo pedido, você vai elaborar um texto sobre o tema errado. E se você fizer isso, claro, fugiu do tema, você não alcançou essa competência 2. Essa competência avalia as habilidades integradas de leitura e escrita do candidato. É o que eu falei, interpretação, compreensão. Você tem que ler e entender o que você leu, entender o que está sendo pedido e entender o tema. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Eu tenho que entender. É para escrever sobre o quê? Eu li, mas eu não entendi, aí eu fiz sobre o tema errado. Aí sinto muito. Como é que ficariam os níveis de desempenho dessa competência 2? Quando é que se tira 200?
quando você desenvolve o tema por meio da argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. Lembra que teve uma aula que nós falamos sobre isso. Não adianta eu saber tudo sobre o tema e não saber produzir um texto dissertativo e argumentativo. Além de saber o assunto, além de ter conhecimento, eu tenho que saber produzir o tipo de texto que é solicitado ali. Se eu não sei, eu não vou produzir o texto certo e eu não vou alcançar a pontuação que eu necessito. E argumento consistente, não são argumentos vazios, eu tenho que apresentar ideias consistentes. Eu vou ter 160 pontos quando? Quando desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Você faz um texto tranquilo, legal, não excelente como 200 pontos, mas um texto bom. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio da argumentação previsível. É a média, é aquilo que eu falo. 120 é sempre a média, o mediano é o comum. 120 é o comum, é o que todo mundo faz normalmente, sem nada de excepcional. Do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 80 pontos. Quando desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Não copiem os textos motivadores. Eles ainda colocam isso bem claro lá. Os textos motivadores não devem ser copiados. Ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo e argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 40 pontos. Quando apresenta o assunto, tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Você faz a mistura do que está sendo pedido com o que não está sendo pedido e aí, no máximo, você vai garantir 40 pontos só. E 0, quando você foge ao tema, não atende à estrutura dissertativa argumentativa. Nesses casos, a redação recebe 0 e é anulada. Aí anulou sua redação toda. O que anula de cara sua redação? Fugir do tema. O tema é sobre o inverno e aí você escreve um texto sobre o verão, já foi, dá tchau, ano que vem você sabe que vai ter que fazer de novo. A competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Você tem que se posicionar com relação ao tema. Você é contra, você é a favor, você tem em parte contra, em parte a favor. Lembrando que você tem que ser impessoal, você não deve dizer eu acho, eu penso, na minha opinião, nunca. Pensa, se acha, se acredita, se imagina, sempre terceira pessoa. Trata da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto, é o famoso rascunho. Você tem que fazer o rascunho, ele é que vai te dar uma estrutura para... no rascunho você pode errar, no rascunho você pode colocar uma ideia, depois você mudar de opinião e consertar quando for passar limpo. O rascunho existe para isso, para organizar as ideias prévias. Depois você vai ter certeza se realmente será aquilo ou não. E qual a melhor forma? Comece pela redação, pelo amor de Deus. Não deixe a redação para o final, porque se você deixa a redação para o final, sua cabeça já está cheia de ter lido tanto texto, marcado tanta bolinha. Aí não dá tempo nem fazer rascunho, faz direto na folha de redação. Aí não dá tempo nem pensar sobre o que está escrevendo.
E aí complica muito. A não ser que você tenha grande facilidade de escrita. Tem pessoas que escrevem muito bem, que sentam assim e produzem textos maravilhosos em minutos, assim, bem rapidinho. Se você tem essa facilidade, parabéns. Se você não tem, não deixe a redação para o final, porque é loucura, você está cansado. São 5h30, se não me engano, você está cansado. Ou 5h30 são 6h30, uma coisa assim. Você está cansado, sua mente cansada, a coluna doendo de ficar naquelas cadeiras esse tempo todo. Não pode estar levantando, não pode sair e ainda vai estar de máscara porque ainda estamos em pandemia. Então você vai estar ali sufocado, doido para ir embora. Ainda mais que a prova é no horário de almoço. Tem pessoas que não conseguem almoçar antes. Mesmo levando o lanche, você sente vontade de comer comida mesmo e não pode lá dentro. Então, conselho que eu sempre dou, faça a redação primeiro. Quais os níveis de desempenho da competência 3? Quem tira 200 pontos? Quem apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consciente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Se você consegue fazer isso, argumentar, relacionar, colocar opinião, apresentando suas ideias, garantiu 200 pontos. 160 pontos. Apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema de forma organizada com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Não é tão perfeito quanto quem tirou 200, mas é muito bom. Quem tira 120, quem está na média, está no normal, não é nada excepcional, mas é uma coisa normal. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. Fez o que foi pedido, mas fez aquilo ali no normal. Não tem nada de excepcional. Mas isso não é ruim, não. Isso é bom. Você garantiu 120 pontos, coisa que não é ruim. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos. Argumentos é ótimos. É ótimos também. Aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Se você fizer isso, você garante 80 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Aí você vai garantir 40 pontos. Você não vai garantir nada quando apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Você não defende nada, se é contra, se é a favor. Isso vai garantir para você um 0 nessa competência. Lembrando que a competência que tira você da competição de vez é a do tema. Fugiu do tema, aí não tem para onde você correr. Fugiu do tema, já perdeu, esqueça. Mas esses outros, se você zerar aqui, mas no outro tiver uma pontuaçãozinha, você ainda segue na disputa. Competência 4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. São avaliados, essa competência, itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Suas ideias necessitam estar relacionadas. Você não pode começar afirmando, depois negar, não pode começar negando e depois afirmar. Tem que haver uma ligação entre as ideias, os parágrafos, toda a estrutura do seu texto. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos.
Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as ideias anteriores. O uso de elementos que façam ligação. O texto é um só. Ele tem que ter ligação. Então, tem que ter esses elementos que fazem a coesão, principalmente as conjunções. Se você empregar uma conjunção errada, você pode mudar totalmente o sentido do seu texto e aí tornar difícil a compreensão de quem lê. E o corretor não é como na escola, que vai ficar tentando adivinhar o que é aquilo. Ele não entendeu, ele vai colocar que não entendeu. Você vai perder ponto nessa competência. Quais seriam, então, os níveis de desempenho da competência 4? Quando é que você vai tirar 200 pontos? Quando você articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Os elementos de ligação estão bem empregados, fazendo elo, fazendo a ponte entre as frases, as palavras, as frases, os períodos e os parágrafos. Aí você vai garantir 200 pontos. 160 pontos quando você articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. Não repetir o mesmo elemento, portanto, aí depois de novo, portanto, tem outros que podem substituir. Quando você demonstra isso, você vai garantir os 160 pontos. E a média, quando é que você vai estar no padrão, no normal, no comum? Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Como sugestão, eu digo a vocês, dá uma lida em conjunções antes de fazer essa prova. Estuda um pouquinho de conjunção antes de fazer essa prova. Vocês vão ver como vai melhorar a sua vida, como você vai ter mais opções de fazer essa ligação. 80 pontos. Quando você articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. 40 pontos. Quando você articula as partes do texto de forma precária. E 0, quando você não articula informações. As informações aparecem soltas, como se o texto não fosse um único, como se as partes não tivessem relação. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, os períodos da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, como se fosse tudo solto, uma coisa solta que não tivesse relação uma com a outra, aí você garantirá só 0 pontos. Competência 5. Respeito aos direitos humanos. Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Na elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem, representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, o que é que aqui eles querem verificar? Se você está preparado, se você for colocado frente a uma situação, os temas do Enem, se você for verificar os temas antigos, todos eles são sobre questões sociais. Nada muito polêmico. Quem for lá pensando que vai ser para falar de presidente, eu digo, está perdendo seu tempo, nem vá. Os temas são temas sociais, coisas que envolvem o nosso dia a dia. E eles querem ver você, enquanto cidadão, como você atuaria ou como você acha que deveria atuar, quem você acha que deveria atuar. Eu não vou me estender muito aqui porque eu tenho uma aula só sobre a proposta de intervenção. Nós temos uma aula só sobre isso, só sobre essa competência 5. Então, aqui é só para falar sobre a existência dela, mas tem uma aula só sobre ela, porque eu achei não, ela é bastante importante e eu entendi que ela merecia um espaço separado
Então, eu preparei uma aula só sobre ela, que, por sinal, vai ser a nossa próxima aula. Quais seriam, então, os níveis de competência de desempenho? Níveis de desempenho da competência 5. Quando é que você garante 200 pontos? Quando você elabora muito bem uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão do desenvolvimento do texto. Na proposta de intervenção, o que é que não pode faltar? O que deve ser feito, como deve ser feito, por quem deve ser feito. Isso tem que ter na proposta de intervenção. Quem vai fazer, o que vai fazer, quais são os resultados esperados dessa ação. E tem que ser coisas reais, mas eu não quero falar agora porque a gente tem uma aula só sobre isso. Quando é que você garante 160 pontos? Quando você elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 120, a média é o normal, você elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 80 pontos, quando você elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos, quando você apresenta uma proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. E 0, quando você não apresenta, claro, ele pede que você elabore uma proposta de intervenção. Se você não apresenta uma proposta de intervenção ou apresenta uma que não está relacionada ao tema, você não fez o que foi pedido, é 0. E lá, não é como a gente faz com a professora e deixa a professora maluca, não. Me dê uma chance, me dê uma segunda chance. Eu não entendi, eu faço... Você errou, você vai esperar mais um ano para fazer de novo. É por isso que às vezes a gente cobra de vocês, para que vocês se acostumem com o que a vida vai cobrar de vocês. A vida não dá segunda chance não, gente. E hoje, com a situação de desemprego que se encontra, dificuldade de entrar numa faculdade pública, um pingo no i que você saiba colocar já é um diferencial seu com relação aos outros candidatos. Todo mundo ali está concorrendo. Não vai deixar você olhar, não vai deixar você copiar. E quem disse que o outro sabe mais do que você? Não sei onde vocês aprenderam isso, que o outro sabe mais do que você. Não existe isso. Você é tão capaz quanto qualquer pessoa. E sabendo, leia, não entendeu, leia de novo. Não vá, o fiscal, muitas vezes os fiscais, eles são apenas fiscais. Eles não têm, tem alguns que não têm uma formação para poder te explicar e não podem, são proibidos de explicar. Você que tem que ler e ver. O fiscal não pode... eu não entendi aqui, você pode explicar essa questão para mim? O fiscal não pode te explicar nada. Se algum fiscal estiver muito perto de você falando muito, o colega lá vai chamar lá a direção geral da fiscalização e pode até denunciar ele achando que ele está ensinando você. Então, você é você e você ali naquele dia. É por isso que às vezes a gente cobra e vocês acham ruim. Cobra na intenção de preparar vocês para essas coisas. A vida, lembre disso, a vida não anda dando segunda chance, não. Às vezes uma oportunidade boa de emprego. Eu perdi a hora da entrevista, não fui. Você não vai achar aquela oportunidade nunca mais. Então, acredite em você e siga em frente. E encerrando nossa aula de hoje, eu deixo como mensagem: a leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. Joseph Addison. Sempre ler ajuda. Hoje, eu confesso, eu não tenho tido muito tempo para a leitura. Minha vista anda muito cansada, meu óculos já venceu há muito tempo. Mas leiam, eu aconselho vocês a lerem. Eu não tenho... Hoje tem muito livro virtual, tem muita biblioteca virtual, pesquise, tem muito e-book, livro em PDF. Eu tenho vários livros em PDF, quem gosta de ler qualquer coisa sinaliza para mim, eu posso disponibilizar para vocês. Eu não coloco mais para leitura assim de trabalho, de sala, porque a maioria não lê, ainda se estressa e acaba me estressando, porque não lê, diz que não deu tempo, mas tem muito livro e muita biblioteca virtual. Então hoje vocês têm livro de graça
Aí, então não tem desculpa. Eu não leio. E livro para todos os gostos. Eu não gosto de ler esse tipo de livro. Sempre tem um livro que vai te ajudar. Vai fazer bem para a sua mente. Esse mesmo bem que a atividade física faz para o corpo, a leitura faz para a mente, amplia seu vocabulário, relaxa. Pode ser uma leitura só para relaxar, mas você de qualquer forma vai aprender palavras. Leiam, leia. É muito importante para a sua formação. Não só a formação escolar, mas a formação como pessoa também. Obrigada por sua presença. Obrigada por assistir a aula até aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Continuem se cuidando. Que Deus abençoe vocês. Tchau.